Seja bem-vindo à segunda parte do Jornal Regional. Computadores, smartphones, tablets e tantos outros dispositivos móveis fazem parte do cotidiano da maioria dos portugueses. Os mais jovens não ficam indiferentes às últimas tecnologias e o excesso de tempo que passam a utilizá-las pode ser prejudicial no aproveitamento escolar. Os smartphones, tablets e tantos outros dispositivos vieram revolucionar as brincadeiras que em tempos eram passadas nas ruas. O peão, ou o jogo do arco, foram substituídos pela alta tecnologia que, para além de ser cara, também causa vício, principalmente aos mais jovens. Um estudo levado a cabo pela Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra conclui que o tempo dispensado com estes aparelhos pelos alunos do secundário, em particular do sexo masculino, é de aproximadamente 9 horas por semana. E se pensa que esta nova geração prefere jogos de cariz mais temático ou social, desengane-se. As guerras, gangues e mesmo roubos são palavras que entram no critério de seleção e de preferência. Damos o exemplo de jogos como o GTA, Counter-Strike e mesmo Call of Duty, como os preferidos pelos mais jovens. E pode perguntar-se, então jogos mais simples como Candy Crush Saga, Angry Birds ou mesmo Bubbles & Flow? Bem, esses são jogos que, curiosamente, são normalmente preferidos pelos alunos do ensino superior, relata o mesmo estudo da Universidade de Coimbra. E a pensar nos 80% dos alunos do sexo masculino que passam a maioria do tempo nas aulas a jogar em tablets e outros dispositivos móveis, a Universidade de Coimbra também decide entrar na brincadeira. Como? Muito simples. Os investigadores que pertencem a este estudo vão criar uma plataforma que permite atividades interativas para dispositivos móveis com aplicações em contexto formal de aprendizagem. Ou seja, os alunos vão poder estar com os novos amigos digitais enquanto aprendem algo de novo. Pelo menos é o resultado que a coordenadora da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação de Coimbra pretende atingir. E se por cá jogar dentro de aulas pode ser prejudicial para o desenvolvimento dos alunos, os ingleses pensam exatamente o contrário. Em Inglaterra, os jogos são reconhecidos como excelentes instrumentos de aprendizagem pelo feedback imediato, pela boa orientação e pela sensação de vitória que se gera quando se atinge algo. Esta nova maneira também irá ser levada a outras escolas do país, incluindo as regiões autónomas, e vai ao encontro das recomendações da Unesco para a importância do uso dos dispositivos móveis em contexto educativo. Respeitar o Código da Estrada é essencial a uma condução segura e para evitar multas desnecessárias. Apesar de muitos portugueses conhecerem as regras de condução e, sobretudo, de estacionamento, os números revelados pela Polícia Municipal do Porto, por exemplo, são elevados e preocupantes. Conduzir um carro pode ser um ato de prazer para muitos portugueses. No entanto, conduzir um automóvel é também um ato de responsabilidade. É necessário cuidar da nossa segurança e, sobretudo, respeitar o Código da Estrada. Se acredita que a crise tem feito muitos portugueses conduzir de forma mais cuidada para não serem obrigados a pagar uma multa, prepare-se para se surpreender. Em 2013, a Polícia Municipal autuou 38 mil automobilistas, ou seja, mais 10 mil do que em 2012. E nem a crise evita multas que poderiam ser evitadas. Os 160 euros de multa que um condutor pode apanhar por mau estacionamento não assusta, por exemplo, os portuenses. As infrações por estacionar mal o carro subiram, representaram 40 mil contraordenações, isto é, foram multadas 105 pessoas por dia. Mas nem só de mau estacionamento vivem as estradas portuguesas. A Polícia de Segurança Pública registrou um aumento de 437 acidentes de viação com vítimas no ano passado. Em dezembro de 2013 foram contabilizados um total de 46.598 acidentes. Destes, 70 não registraram feridos. As mortes nas estradas portuguesas, embora tenham diminuído, continuaram a ser um valor a considerar. Durante o ano de 2012 foram registradas 87 vítimas mortais e em 2013 o número passou para 82. De forma mais concreta, em comparação com os restantes concelhos do país, o Porto ficou em segundo lugar na tabela de sinistralidade mortal, registrando 13 mortes. Em primeiro ficou a cidade de Lisboa, com o número de 34 vítimas mortais. Se pretende contribuir para a redução dos números de sinistralidade, aqui deixamos alguns conselhos. Use sempre o cinto de segurança. Não usar este acessório tão importante para a sua segurança e dos seus familiares e amigos pode custar-lhe entre 120 a 600 euros. E por falar em segurança, não se esqueça de usar a cadeirinha de bebê, caso tenha filhos. Não se esqueça que o uso obrigatório até crianças com 12 anos de idade ou que ainda não tenham 1,5 m de altura. E para bem de todos, não se esqueça de reduzir a velocidade de condução,
Caso não o faça, pode apanhar uma multa que chega até aos 2.500 euros. E estes são alguns dos conselhos que deve ter para cuidar de si e da sua carteira. Evite comportamentos desnecessários e dê o exemplo de um bom condutor a quem o rodeia. O café é a segunda bebida mais consumida em todo o mundo depois da água e, a seguir ao petróleo, é a mercadoria em bolsa com maior volume de negócios. Os portugueses são dos europeus que consomem menos café. Em média, um português consome 4,7 kg de café por ano, o que equivale a mais ou menos 2 chávenas e meia por dia. Hoje assinala-se o Dia Internacional do Café e por isso vamos falar dele mesmo e dos desafios deste mercado. Temos connosco aqui no Jornal Regional Maria José Barbosa, da Associação Industrial e Comercial do Café e também da Sotocal Cafés. Boa tarde, seja bem-vinda ao Jornal Regional, é um prazer ter-me-la connosco. Muito obrigada pelo convite, o prazer é meu, agradeço imenso a oportunidade. Muito bem, e vamos falar de café. Antes de mais, porque é que faz sentido haver uma data como esta? Até pela introdução que fez, o café, como disse muito bem, é seguir a água, é a segunda bebida mais consumida no mundo, por isso só por essa importância merece ter um dia mundial do café. Além disso, como também disse muito bem, é a segunda commodity mais comercializada no mundo a seguir ao petróleo, por isso em termos de comércio mundial o café tem uma importância em termos económicos enorme, porque a seguir ao petróleo é a segunda commodity ou a segunda matéria-prima mais que mais transacionada no mundo, por isso, só por isso merece o destaque. Além disso, o café é uma bebida muito enraizada na maior parte dos povos do mundo e em Portugal em particular, pelos seus benefícios, pelo prazer que dá, por ser uma bebida social, pelo prazer que proporciona, pelo bem-estar que proporciona, pelas suas características. Toda a gente sabe que o café tem as características de alerta, não só quando está cansada. O café tem propriedades de aumentar, estimulantes, de aumentar a nossa vigília, a nossa alerta, a nossa concentração. Por isso, tudo isso, acho que o café é uma bebida importantíssima e por isso acho que merece um dia mundial. Há até muitas pessoas que sentem que se não terminarem a refeição com o café, ela não foi completa, não é? Tal e qual, e muito bem, porque lá está, aí também porque o café, além de várias propriedades que podemos falar, também tem propriedades digestivas, por isso é que de facto o café a seguir à refeição, e como disse muito bem, há pessoas que parece que não têm a refeição completa, porque o café estimula a digestão e faz bem à digestão, por isso, por tudo isso é importante o café e por isso estamos aqui a assinalar esta data. E há então que desmontar alguns mitos em relação a esta bebida. Por exemplo, crê-se que o café provoca dores de cabeça ou náuseas, mas isso é só quando é consumido em excesso, não é? Sim, infelizmente há muitos mitos em redor do café e infelizmente, digo outra vez, porque até os profissionais de saúde por vezes não estão, alguns, felizmente agora já estão muito mais elucidados, mas os próprios profissionais de café por vezes ajudavam a criar esses mitos, que o café não faz bem a isto ou faz mal àquilo, o que não é verdade. O café está provado cientificamente e há vários estudos, aqui em Portugal a AICC, a Associação Industrial e Comercial do Café, lançou aqui há uns anos, trouxe para Portugal um programa internacional que é o programa Café e Saúde, onde de facto o objetivo desse programa era exatamente dirigir-se aos profissionais de saúde e elucidá-los, sempre com prova científica, e aqui fomos sempre assessorados pelo CEMB, que é o Centro de Medicina Baseado na Evidência da Faculdade de Medicina de Lisboa, por isso nada, sempre só comprovado cientificamente, que de facto o café tem benefícios excelentes para a nossa saúde, tem efeito protetor de uma data de doenças. A título de exemplo, posso lhe dizer que está comprovado cientificamente que o café, por exemplo, nas doenças neurodegenerativas e nas doenças de demência, estamos a falar de doenças de Parkinson, de Alzheimer, o café tem um efeito importantíssimo e protetor, ou seja, está provado que quem bebe café tem menos probabilidade de vir a contrair essas doenças, quer Alzheimer, quer Parkinson,
ouvindo a contrair, irão tê-las mais tarde do que as outras pessoas que bebem café, retarda o aparecimento. Por exemplo, isto relativamente à demência, mas, por exemplo, está provado que tem um efeito protetor na diabetes, a diabetes tipo 2, ou seja, quem bebe café regularmente ao longo da sua vida, nas doses moderadas e aconselhadas, tem menos probabilidade de vir a ter diabetes tipo 2, tem um efeito protetor no fígado, também há muita gente que diz, o café faz mal ao fígado, não me sinto essas náuseas e tal, também está provadíssimo que de facto o café tem um efeito protetor no fígado, no cancro do fígado, nas cirroses, por isso quem bebe café tem menos probabilidade de ter cancro do fígado, por isso como vê o café, é preciso elucidar as pessoas que podem beber café sem culpa. Às vezes as pessoas dizem, o café... Não, bebam à vontade. Estou sempre a falar, atenção, adultos saudáveis, que não tenham nenhuma patologia em concreto ou alguma intolerância ao café ou alguma das componentes do café. Por isso eu estou sempre a falar em adultos saudáveis e de facto nesses está provado que o café não faz mal nenhum, pelo contrário. É evidente que o café não é nenhum remédio e se houver quem tiver intolerância ao café deverá evitá-lo, como é lógico. Mas, inclusive nas grávidas, também havia também era outro mito, as grávidas não devem beber café. Não há nada provado que as grávidas podem beber café, como eu digo, sempre dentro das doses recomendadas e o consumo moderado de café. Consumo moderado de café, também já agora se me permite, estamos a falar de cerca de 250 mg de cafeína dia, que traduzido para chávenas de café, estamos a falar de 3, 4 chávenas dia. Ou seja, um adulto saudável pode beber 3, 4 chávenas de café por dia, que é a dose recomendada, é o chamado consumo moderado de café. Agora, claro que há pessoas que bebem mais, bebem menos, têm tolerâncias diferentes, mas essa dose é inócua. Pelo contrário, faz bem. O facto de estarmos abaixo da média tem muito a ver com... o facto de em Portugal estarmos mais habituados ao café expresso, a não haver uma cultura do café como há, por exemplo, para o chá ou para o vinho, as cartas? Sim. Ora bem, nós de facto, ao contrário de que os portugueses têm a noção que nós bebemos muito café. De facto, Portugal não é, relativamente à média europeia, estamos abaixo, ou seja, somos menos consumidores de café do que a média dos europeus. E como também já disse na sua introdução, e muito bem, Portugal neste momento ronda os 4,7 quilos de café per capita ano. A média europeia são 6, qualquer coisa, 6,4. 6,4, penso eu que estará agora. E se formos para os países nórdicos, aí a média são 12 quilos de café per capita ano. Por isso, de facto, Portugal está um pouquinho abaixo. Há várias razões. A principal, na minha opinião, é de facto o modo como os portugueses têm o hábito de beber café. Ao contrário dos países nórdicos e da média europeia, Portugal tem a tradição de beber o café fora de casa, chamado fora do lar, o segmento oreca, peço desculpa aqui de usar um termo um pouquinho mais técnico, ou seja, Portugal teve sempre o hábito de beber o café no café, fora de casa, no restaurante, no café, na pastelaria, enquanto que a média dos europeus e os países nórdicos em particular têm tendência de beber o café dentro de casa, o café no lar, por várias razões, até do clima, até de... pronto. E acabam por beber muito mais café, ou seja, nós bebemos, não tínhamos, agora isto também está a evoluir um pouquinho, estamos a começar a aproximar dos padrões europeus, mas Portugal não tinha muito o hábito de beber café dentro de casa, era o café visto uma bebida absolutamente social, ou seja, as pessoas, vamos tomar um cafezinho, era o pretexto para ir ao café, o pretexto para estar com o amigo, o pretexto para... por isso, e isso condiciona um pouquinho o consumo de café em Portugal. Agora, talvez
em quantidade, se calhar, estamos um bocadinho aquém da Europa, mas em qualidade estamos muito à frente da maior parte da Europa. É isso que eu acho. Acho que o café que se bebe em Portugal é um café de excelente qualidade, de muito boa qualidade. Acho que Portugal tem uma tradição cafeira há muitos anos, até porque já fomos produtores de café. Portugal, quando tinha as colónias, Angola e São Tomé, principalmente, Timor, éramos produtores de café, por isso Portugal tem uma tradição de café há muitos anos e por isso temos um café de excelente qualidade. Isso é que eu acho que em relação a muitos países europeus, e acho que os portugueses empiricamente têm essa opinião, quando vão para fora estão mortos por chegar a Portugal e tomar o cafezinho português, que de facto é muito bom. Nós de facto temos um expresso, o expresso português é único no mundo. É evidente que há o expresso italiano, que é bom, mas é diferente, é completamente distinto do expresso português, e eu acho que o expresso português de facto é único no mundo e tem uma qualidade e características ímpares. Inclusivamente a ICC está a iniciar um projeto de internacionalização do expresso português. Peço desculpa, estou a falar imenso. Não, mas pode adiantar mais detalhes, se quiser, sobre esse projeto. Sim, já, se me permite. Por isso, como disse, Portugal tem um expresso português único no mundo pelas suas características, quer dos blends, quer da torra, e é isso que o distingue fundamentalmente do expresso italiano. Por isso o expresso italiano tem um blend diferente e, acima de tudo, tem uma torra diferente. Nós temos uma torra lenta e uma torra menos agressiva, não sei se é bem o adjetivo, mas pronto, é uma torra menos forte do que o café italiano, e que por isso dá as características do expresso português, que de facto é excelente. Acho que é muito bom. Acho que, como estávamos ali a dizer em off, não sei se foi com a menina ou com a outra menina, que houve um estudo que eu nem sabia, fiquei a saber agora, em Espanha, há pouco tempo, que se publicou, que a Espanha fez aqui um estudo e que chegou à conclusão que no Porto que não se bebe mau café. Uma lista de viagens, já vemos aqui. Por acaso passou-me, peço desculpa, não me apercebi, mas estávamos ali a falar e de facto até os espanhóis e o café, o expresso português de facto é único. E a Espanha também tem a sua tradição de expresso, mas é um expresso com umas características completamente diferentes do nosso. E, de facto, o expresso português é único e é o melhor do mundo. Acha que este mercado ganharia mais se, por exemplo, nós pudéssemos ir ao café e pedir um café robusto, um café arábico, um café, não é? Ou seja, estarmos por dentro das variedades e termos a oportunidade de haver uma cultura de café, sim, isso acho que sim. Agora é uma cultura que demora tempo, como tudo o que se aprende, não é? Eu acho que o nosso consumidor hoje, o consumidor de café, está muito mais exigente e muito mais sabedor acerca de café, por isso hoje em dia o comum das pessoas já lhes é familiar que há duas variedades de café, o café arábico, o café robusta, já não é assim uma coisa que só para profissionais como era aqui há uns anos atrás. De facto, o café arábica e o robusta têm características diferentes, até o grau de cafeína é diferente, a arábica tem menos cafeína. Pronto. Aqui em Portugal a tradição é o blend, ou seja, não há tradição de beber café por origens, ou seja, beber só arábica, ou só café do Brasil, ou só café do Vietnã, ou só café do Uganda, não. Os lotes que são comercializados são sempre blendados, ou seja, é uma mistura, se pode dizer, é uma composição de cafés, quer das duas qualidades, arábica e robusta, e dentro dos arábicas e dos robustas, diferentes origens. E isso, de facto, também dá essa característica excepcional ao nosso café, porque isto é como as castas dos vinhos. Eu em vinhos não sou muito especializada, mas penso que será parecido. Ou seja, consoante a origem dos cafés, tem características completamente diferentes, de aroma, de sabor, e que tudo isso vai dar um apor à bebida final. E pronto, e nesse sentido
Agora, isto ainda é feito pelos profissionais. Eu acho que o consumidor ainda não tem aquela cultura de chegar a um café e dizer, olha, eu quero um café do Uganda, ou quero um café da Costa Rica, ou quero um café... acho que ainda não há essa cultura, mas e acho que a associação, a ICC, que começa a ter algumas ações em que, de facto, muito tem contribuído para esta cultura do café e para as pessoas se interessarem mais pelo café e por quererem saber mais e serem mais, apurar o seu gosto e o seu saber pelo café. Diz-se que o bom apreciador de café o deve tomar sem açúcar. O que é que lhe parece? Eu vou-lhe dar a minha opinião pessoal. Sim. Aqui é pessoal, não é técnica, não é... A minha opinião pessoal é que, é assim, em termos profissionais, e eu quando provo café em termos profissionais é evidente que é por açúcar, é sem açúcar. Quando nós provamos nas nossas empresas, fazemos provas de café até para decidir blends, etc. Claro que temos que provar o café sem açúcar. No dia-a-dia eu acho que o café é um prazer. Para mim o café é um prazer, é uma bebida social e é um prazer, uma bebida que... E por isso, para mim pessoalmente, eu gosto do café com um bocadinho de açúcar, que acho que lhe tira, não com excesso, porque senão altera completamente o café, mas um bocadinho de açúcar acho que lhe tira alguma acidez, algum amargor que tenha. E acho que se deve pôr um pouquinho de açúcar. Mas isto é a minha opinião pessoal. Só uma última questão e rapidamente, que estamos mesmo no termo da nossa entrevista. Como é que sabe que tomou um bom café? Olha, em primeiro lugar tem que me saber bem, não é? O café é bom quando nos sabe bem, quando nos dá prazer. Depois, quando o paladar, esse bom café, perdura na boca, ou seja, não se bebe o café e o sabor desaparece. Quando se mastiga o café e o café sabe bem, acho que isso é um bom café. Mas, acima de tudo, quando nos sabe bem. Ok. Obrigada, Maria José Barbosa. Eu é que agradeço. Aqui a tarde toda a falar. Pois estávamos, com certeza. Até uma próxima oportunidade e feliz Dia Internacional. Muito obrigada, foi um gosto estar aqui. Muito obrigada. Obrigada, até à próxima. E por falar em café, tomar um café ou um chá, comprar uma caixa de bombons artesanais ou um bom vinho, participar numa tertúlia e sair de bicicleta. Esta é a proposta que a pasteleira tem para si. A ideia surgiu quando dois namorados decidiram juntar a paixão de cada um no negócio, bicicletas e produtos gourmet. Primeiro olha-se e estranha-se, depois entra-se e fica-se dividido entre a elegância e o charme das bicicletas e o requinte dos chocolates artesanais. Na dúvida, o melhor é mesmo começar por se sentar. Para já, pode dar uma volta, ver desde as bicicletas aos chocolatinhos da Maria Chocolate. Depois pode sentar confortavelmente nas nossas mesas, tomar um chá, provar alguma coisa que temos na loja e ler jornal, qualquer coisa. E no fim sair de bicicleta? Sim, comprar uma ou alugar, como já aconteceu. Olha, para já acho que é uma loja diferente, antes de mais nada, não é? E tem um conceito interessante. Olha, eu como não sei andar de bicicleta, acho imensa piada às bicicletas. Loja de bicicletas, mercearia gourmet, café, sala de convívio e mini museu. É o que encontramos na pasteleira, aberta desde novembro e assim batizada por Mafalda e o namorado, em homenagem ao popular clássico modelo velocipédico. A ideia surgiu, eu e o João queremos abrir um negócio relacionado com bicicletas clássicas, mas queríamos também dar um bocadinho mais, queríamos um espaço de convívio. E pensamos também no mundo gourmet, que achamos que tem tudo a ver com o requinte das bicicletas clássicas. Das bicicletas à venda, a mais cara é a da casa, custa 650 €, mas há outras mais acessíveis a partir dos 200. E se quiser apenas experimentar o prazer de guiar em grande estilo pelas ruas do Porto, não se sinta intimidado pelos declives e alugue uma. Portanto, as pessoas podem vir cá, tanto os locais como os turistas, alugar as bicicletas. Temos aluguéis de 1 hora, 4 horas, 8 horas, 24 horas, depois 48 horas e depois temos um preço acrescido por cada dia extra. Apostados na promoção do uso deste veículo amigo da natureza e da sua saúde, os proprietários têm organizado no piso inferior tertúlias e exposições. Mas coloca-se a questão: será possível concentrarmos-nos nos saberes quando o apelo dos sabores nos chama? E não falamos apenas da doçaria.
Chás, especiarias, massas e vinhos, todos são apetecíveis. Vamos também ter natas, mini donuts e eventualmente outros docinhos que estamos aí a ver com a nossa fornecedora. Em matéria de chás, vocês têm uma marca própria, não é? Exatamente. Nós fizemos uma parceria com a Febre Chás e eles deram-nos a oportunidade de pormos o nosso rótulo, a pasteleira, nos seus chás. São todos chás gourmet, temos desde chás pretos, verdes, vermelhos, chás de bem-estar. Que aroma é que escolheu? Olha, já agora é rosas da China, daí que eu não sei como é que isto sairá. Rosas, olha, está a ver, rosas da China. É um chá preto. A tudo isto juntamos a localização privilegiada, fica na Rua de Santa Catarina, a simpatia dos donos e o bom gosto revelado na decoração. Aqui fica o convite, vai ver que pedalar nunca foi tão doce. E vamos às previsões do estado do tempo para amanhã. Esperam-se períodos de céu muito nublado, apresentando-se em geral pouco nublado no interior da região sul, condições favoráveis à ocorrência de aguaceiros e trovoada no norte e no centro, e uma pequena descida da temperatura máxima e também da temperatura mínima nas regiões centro e sul. Quanto às máximas, serão de 23 graus para Porto e Lisboa e 20 para Faro. E chega assim ao fim este Jornal Regional. Até amanhã, ao meio-dia.